A minha pregação hoje vai falar sobre o Partido Santo. Antes de vocês pensarem o que é o Partido Santo ou por que Partido Santo, primeiro eu quero trazer uma pequena ilustração para que vocês se ponham e vocês vão pensando, tá, eu tenho cometido isso na minha vida. Vamos pensar que você, irmão, agora você está no meio de uma multidão. Você escuta pessoas falando que elas são do time X, elas acreditam no time Y e que elas estão divididas entre esses times que existem aí. Porém, você nota que todos esses times, eles defendem ideias, conceitos que nem sempre são o que você acha que é certo. Ou seja, você é diferente. Você não acredita naqueles ideais. E mesmo que você ache que ideal X ou ideal Y tem algumas coisas certas, mas nem tudo deles é completamente certo. Nós podemos ver que sempre vai ter alguma discrepância ali. Contudo, como cristãos, nós temos um partido também, nós temos um time. E o nosso time seria o time de Jesus. O ideal divino que provém de Deus, de Jesus Cristo. Ou seja, quando temos esse conhecimento em mente, que nós não devemos ir para time X, Z, Y, W, nós temos já um time. Quando você é cristão, você aceita um time. E isso já é definido. Agora, Edward, tá, você disse que nós temos um partido santo. Sim. Mas qual é a necessidade, Edward, de você falar sobre isso? Bom, irmãos, é visível que atualmente, no contexto vigente, nossos cristãos têm esquecido que temos esse partido santo. Trazendo aquele exemplo que eu trouxe. Hoje, por exemplo, no Brasil, você vai ter pessoas dizendo: eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu defendo o político X, eu defendo o político Y. Lula, Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos, você vai ter: eu defendo o Donald Trump, eu sou conservador. Eu sou democrata, eu defendo a Kamala. Também vai ter outros partidos que difundem outras ideias. E isso é óbvio. Você vai ter no mundo afora muitas manifestações políticas. Contudo, entretanto, todavia, nós cristãos, nós não estamos presos entre esquerda e direita, democratas e conservadores. Nós não estamos perdidos nesses meios. No Brasil, principalmente, eu vejo isso muito mesmo acontecer, são os irmãos crentes em Cristo que buscam a idolatria para estes políticos. Eles pegam Lula, Bolsonaro, pegam estes e colocam num pilar. Porém, esquecem que estes são homens. Nós não devemos idolatrar essas pessoas. Nós não devemos colocá-las em pedestais. Não devemos ficar cegamente acreditando nelas. Porém, como cristãos, nós temos nosso ideal. E dentro do cristianismo, temos alguns tópicos: amor ao próximo, perdão, temos também a honestidade, a humildade, e por aí vão aos ideais de Cristo. Porém, na igreja atual, temos muitas pessoas que brigam umas com os outros por causa destes políticos.
por causa dessas ideias. E isso tem rompido com os preceitos cristãos. Tem uma coisa que lá em Romanos nós vamos ver que Paulo ele vai falar sobre isso. Não julguem uns aos outros. Começando aqui em Romanos 14, ele fala assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Irmãos, pegando isso agora, você que julga o seu irmão por ele crer em ideal de direita, ideal de esquerda, vocês não leram essa parte da Bíblia? Que não é para julgar uns aos outros, porque Deus, Jesus, aceitou. Tem coisas ainda piores, de irmãos cristãos desejando a morte destes políticos e de companheiros de outros irmãos por causa dessas ideias, dessas ideologias. Porém, continuam a esquecer. Jesus aceitou tanto quem acredita em direita, quem acredita em esquerda, quem acredita em centro, quem acredita que a Terra é plana, quem acredita que a Terra é redonda, que existem aliens. Deus aceitou cada um destes. A pessoa pode ser o quão ruim você acha que ela seja, quão burra ela seja, mas ela também é cristã, ela está tentando melhorar. E muitas vezes na igreja vemos essas pessoas brigando por causa de política. Irmãos, dito tudo isto, dessa minha insatisfação com a igreja brasileira, principalmente a brasileira, que eu vejo isso muito no Brasil, mas não ocorre somente no Brasil, mas também Estados Unidos, Europa. Temos vários países com esses problemas. Agora, depois de tudo isso que eu comentei, eu quero trazer o que é realmente importante para o cristão. O Partido Santo. A ideologia santa. Irmãos, eu comentei para vocês que nós temos uma ideologia especial. Nós temos algo santo. Que ideais são esses que temos? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também temos 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Assim, nós, cristãos, temos o amor ao próximo. Independente das circunstâncias daquela pessoa, nós temos amor ao próximo. No nosso Partido Santo, nós procuramos ajudar os pobres, procuramos ajudar os ricos, procuramos ajudar todo tipo de pessoa. Seja porque ele acredita em direita, seja porque ele acredita em esquerda, seja porque alguma coisa aconteceu na vida dele, ou porque não aconteceu na vida dele. Mas nós estamos lá, porque o nosso Partido Santo acredita em amor próprio. E nós, como cristãos, que seguimos a ideologia
de Cristo, não é nossa, é de Cristo, devemos ter amor ao próximo. E assim como eu mencionei aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se você não ama aquele seu irmão, então você não está compactuando com a ideologia de Cristo. Irmãos, temos algo errado aqui. Você precisa se examinar, porque se você tem falhado com este preceito básico, desculpe, irmão, mas você tem fracassado em sua fé. Também temos aqui na nossa ideologia cristã o perdão. Vamos para Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e vos perdoai mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O que isso está querendo dizer? Que o perdão também é um dos fundamentos da nossa ideologia cristã. No nosso partido, cremos que aquela pessoa que pode ter cometido qualquer transgressão, ela tem o perdão, independente do que quer que aconteça. E você, como irmão, você pode pensar, mas aquele irmão ou aquela pessoa, ela matou toda a minha família, roubou todos os meus bens e ela matou não somente a minha família, mas matou o meu político. Também ele fez tudo da minha vida e de cabeça abaixo. Ela destruiu a minha vida. Irmãos, eu acho isso uma reação justa. Eu não consigo olhar e dizer assim, não é uma reação inválida. Porém, como cristãos, devemos lembrar de uma coisa. Nenhum de nós deveria ter direito para ir ao céu. Nenhum de nós. Todos nós deveríamos queimar no inferno. Todos, sem exceção. Mas mesmo assim, Jesus olha para nós, humanos, frágeis, pecadores, e nos dá uma chance. Deus enviou seu Filho para aqui para a terra, com um meio de tomar todos os seus pecados e dar uma nova chance para o homem. Que misericordioso é esse Deus de ter perdão de uma raça tão pecaminosa. Por isso eu lhes pergunto, por que não perdoar aquele seu irmão? Se você crê que ele não acha, que você crê que aquilo é errado, respeite-o, diga para ele, mas jamais fique com ódio dele por causa de outra coisa. Se ele fez algo de ruim a você, perdoe. Perdoar também é deixar tudo aquilo para trás. É esquecer aquelas transgressões. É deixar para trás. É não deixar ela mais voltar para a sua vida. Significa então, Edward, que eu tenho que, se essa pessoa vier aqui na minha casa hoje, eu tenho que tratar ela bem? Tem. Você pode não gostar dela. Isso eu respeito disso. Eu respeito. Deus respeita. Mas você não precisa tratar ela com maldade, com iniquidade. Lembrem-se, nós cristãos recebemos um perdão divino a qual nós não merecemos. Seguindo, como nós cristãos, como parte do Partido Santo, temos a humildade. Continuemos aqui em Colossenses capítulo 3. Mas vamos avançar para os capítulos 9 até o 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo,
o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do Criador. Também temos, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, não furtar, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver em necessidade. E para concluir esse tópico da humildade e da honestidade, temos 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqui temos a honestidade junto da humildade. Esses dois, eles refletem muito na personalidade cristã, no que devemos propagar como reflexo de Cristo, como um espelho, um imitador dele. Pois, como eu falei novamente, o amar ao próximo, este se liga à humildade, pois você é humilde o suficiente para entregar aquela quantia de dinheiro para o seu irmão, para ajudá-lo, até mesmo para aquele que não merece. Isso é ser humilde, é você ter essa compaixão e ajudar aqueles. Não precisa se sentir melhor do que aquele. Você fica tranquilo. Se eu tenho isso, é fruto do meu esforço. E eu irei ajudar aqueles que necessitam. E aqui com honestidade, de não mentir, não roubar, não precisar dessas ações pecaminosas para ter vantagem sobre os outros. Nós não precisamos disso. A nossa ideologia cristã não nos permite. E isso é algo maravilhoso. Eu também quero adicionar aqui a gratidão. A gratidão aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, a gratidão, como aqui consta, é algo que Jesus Cristo quer que nós tenhamos. Ou seja, se recebemos algo, nós temos que agradecer. Essa dádiva de viver, de ter a nossa vida, por si só já é algo incrível. E nós devemos ser gratos. Só por ter essa experiência de vir a este mundo e poder trazer pessoas para a glória de Cristo, devemos ser gratos. Muitas pessoas têm esse dom, mas elas não aproveitam. Assim, sejamos gratos, pois isto faz parte do nosso Partido Santo. E eu também quero adicionar a questão do serviço. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 10. Assim, também a vós, quando tiverdes feito tudo quanto vos ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Aqui também ressaltando a humildade, esse serviço em conjunto com a humildade. E também tem um óbvio, que eu não preciso nem explicar com algum versículo, que é a obediência. Precisamos ser obedientes aos mandamentos de Cristo e ser imitadores dele. Lembre-se, nós viemos para ser sal e luz na terra. Assim, o nosso Partido Santo ele é completamente diferente dessas ideologias do mundo. E você vai se perguntar, que ideologias são essas? Obviamente, direita, esquerda, conservadorismo, os democratas. Nós não seguimos estes modelos. Lembrem-se disso, irmãos. Nós somos à frente. Nós não seguimos as coisas do mundo, as coisas mundanas. E isso é algo que muitos cristãos, atualmente, têm falhado. Assim, irmãos, como conclusão dessa
pregação, eu quero trazer uma aplicação na sua vida. Pegando todos estes conceitos que eu disse aqui nessa pregação, vocês devem aplicá-los e esquecer dessa direita, esquerda, ou de políticos, ou de deputados, e por aí vão. Vocês têm que procurar respeitar uns aos outros, apesar de você achar que o irmão ele está defendendo algo que não condiz. Então você vai lá e diz a ele o seu ponto, mas jamais sem desrespeitar. Nós, cristãos, precisamos melhorar com isso e abandonar as ideologias do mundo. Não é errado tomar um lado. Errado é vocês se atacarem. Se você acha que direita está certa, tudo bem. Se você acha que a esquerda está certa, tudo bem. Mas, irmãos, não podemos ficar nos atacando, idolatrando esses lados, esses pontos de vista, e muito menos políticos. Assim, eu peço que vocês se avaliem como cristãos, vocês olhem para dentro de si, que vocês pensem, será que eu estou fazendo o que Cristo quer na minha vida? Será que eu estou fazendo o que o Partido Santo quer? Ou eu estou abandonando o Partido Santo e seguindo essas ideologias mundanas? Essas coisas corriqueiras, rotineiras. Vamos à minha oração, irmãos. Juntem-se a mim, por favor. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Eu te agradeço por essa permissão de vir aqui pregar mais uma vez e que você possa abrir, Senhor, a mente dos nossos caros irmãos que estão aí do outro lado da tela, que eles possam olhar para todo esse contexto global e pensar, será que eu não estou vidrado demais, idolatrando demais essas ideologias, esses políticos? E eu estou esquecendo de olhar para quem realmente me salva, para quem realmente pode perdoar os meus pecados e quem realmente tem uma ideologia correta, que é Cristo, que você possa, Senhor, abrir a mente de cada um deles, abrir os olhos deles, que eles possam estar com os ouvidos abertos. E assim, Senhor, se libertarem de qualquer amarra de idolatria destes políticos, dessas visões. Assim, Senhor, eu te agradeço por tudo que você tem feito por nós. Em teu santo nome. Amém.